Olá, meu nome é Mariana e hoje eu vou falar sobre nomenclatura relativas e das substâncias carboniladas e como elas reagem com cetonas e aldeídos. No sumário que nós temos, que eu vou falar mais especificamente sobre os nomes de alcanos de cadeia linear, sobre como funciona o prefixo e o sufixo, a nomenclatura dos grupos alquila e como fazer essa nomenclatura o passo a passo. Em seguida, vou apresentar um vídeo resumo sobre essas questões de relações de reatividade e as referências que eu usei para esse trabalho. Antigamente, poucos compostos orgânicos eram conhecidos. Os novos compostos recebiam um nome escolhido pelo seu descobridor. Assim como a ureia é uma substância cristalina isolada da urina, a morfina é um analgésico cujo nome provém de Morfeu, o deus grego dos sonhos. E o ácido barbitúrico é um agente tranquilizador que recebeu esse nome em homenagem a uma amiga do descobridor, a chamada Bárbara. Com o desenvolvimento da química orgânica no século XIX, o número de compostos orgânicos conhecidos também aumentou progressivamente e houve a necessidade de um método sistemático para nomeá-los. O sistema de nomenclatura que eu estou apresentando nesse texto foi desenvolvido pela International Union of Pure and Applied Chemics, a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Iniciaremos pelos nomes dos alcanos. Sua nomenclatura está diretamente ligada ao número de átomos de carbono na cadeia, como apresentada nessa tabela. Com exceção dos 4 primeiros compostos, o metano, o etano, o propano e o butano, cujos nomes apresentam raízes históricas, as nomenclaturas dos alcânicos é baseada nos números gregos. O sufixo ano é adicionado no final de cada nome para identificar a molécula como um alcano. Assim como o pentano é um alcano com 5 átomos de carbono, o hexano é um alcano com 6 átomos de carbono e por assim diante. Os alcanos formam uma base de nomenclatura para todos os outros compostos orgânicos. Portanto, os nomes dos 10 primeiros alcanos acabam memorizados por força do emprego, como pode ser visto nessa tabela, que vai até o 132. O nome dos compostos orgânicos é constituído de 3 partes, de acordo com o sistema de nomenclatura da IUPAC: o prefixo, composto principal, o infixo, que é a ligação, se é uma ligação simples, dupla ou tripla, e o sufixo, que é a função orgânica. Conforme mostra o quadro 1, esse que eu colocado, o prefixo indica a cadeia principal, ou seja, a parte essencial da molécula, que nos diz quantos átomos de carbono fazem parte dessa cadeia. O infixo indica a presença de ligações simples, duplas ou triplas entre os átomos de carbono. E, finalmente, o sufixo identifica a função química, ou seja, a classe orgânica a qual pertence a molécula. Outro aspecto importante da nomenclatura dos compostos orgânicos é o substituinte da molécula, como por exemplo os radicais do grupo alquila. Antes de entender o processo de construção de nome de um composto, é bom compreender o do grupo alquila. Os grupos alquilas são nomeados substituindo-se a terminação ano do alcano de origem pelo sufixo ila. Por exemplo, a remoção do átomo de hidrogênio do metano resulta num grupo metila. A remoção de um átomo de hidrogênio no etano resulta no grupo etila. De modo semelhante, a remoção de um átomo de hidrogênio do carbono da extremidade de qualquer N-alcano origina uma série de grupos alquila de cadeia linear, como por exemplo exibido nesse esquema. Da mesma forma que os grupos alquila de cadeia linear são gerados pela remoção de um hidrogênio de um carbono final, como mostrado nesse esquema,
Outros grupos alquilos são gerados pela remoção de um átomo de hidrogênio de um carbono interno. Dois grupos alquila com 3 átomos de carbono e 4 grupos alquila com 4 átomos de carbono também são possíveis. Veja nessa tabela, nesse esquema a seguir. Após essa breve discussão sobre o grupo alquila, fica mais fácil a simulação do processo de definição dos nomes de compostos orgânicos. O processo será explicado usando com base os alcanos, porque o método se acaba se aplicando de forma melhor e mais similar a outros compostos orgânicos. A maioria dos alcanos de cadeia ramificada é nomeada seguindo as 4 etapas que eu irei descrever. O primeiro passo é identificar a cadeia principal, identificando a cadeia de átomos de carbono mais longa e contínua, usando o nome dessa cadeia com o nome da cadeia principal. A cadeia mais longa nem sempre está aparente na representação utilizada para descrever a molécula. Se 2 cadeias diferentes de mesmo comprimento estiverem presentes, escolha aquela com um número maior de ramificações, como é possível ver no caso 2. Na etapa número 2, você deve numerar os átomos da cadeia principal. Iniciando pela extremidade mais próxima da primeira ramificação, você enumera cada átomo de carbono na cadeia principal. Se existirem ramificações situadas à mesma distância das extremidades da cadeia principal, comece a numerar pela extremidade mais próxima da segunda ramificação. Na etapa número 3, você identifica e numera os substituintes. Atribua um número para cada grupo substituinte de acordo com o ponto de ligação na cadeia principal. E se existirem 2 substituintes no mesmo carbono, eles devem ter o mesmo número. Deve haver muitos números no nome, tanto quanto os substituintes. Na etapa 4, deve-se escrever o nome do composto com uma única palavra. Você deve usar hífens para separar os diferentes prefixos e utilizando vírgulas para os números. Se 2 ou mais substituintes estiverem presentes, coloquem-os em ordem alfabética. Se forem iguais, use um dos prefixos múltiplos, di, tri, tetra e por assim diante. Na etapa 5, deve-se nomear um substituinte complexo como se ele fosse o próprio composto. Em alguns casos mais complexos, há necessidade de um 5º passo. E isso geralmente ocorre quando um substituinte da cadeia principal é um substituinte com cadeia ramificada. Quando o nome do alcano é descrito, o prefixo "isso" não fica separado por hífens, sendo considerado parte do nome do grupo alquila. Os prefixos são sec, tert e não são considerados por parte do nome. Dessa forma, a isopropila e o isobutila são colocados em ordem alfabética considerando a letra I. Contudo, o sec-butila e o tert-butila não ficam em ordem alfabética de acordo com a letra B. Agora temos um vídeo sobre o resumo. Dando continuidade às nossas aulas do capítulo 18, nesse vídeo vamos estudar a reatividade relativa de substâncias carboniladas. O tema é bem tranquilo, tá, pessoal? A carga parcial positiva do carbono da carbonila favorece os ataques nucleofílicos. Pessoal, como aprendemos no capítulo anterior, o carbono da carbonila ele fica com uma carga parcialmente positiva porque ele está ligado ao oxigênio, que é muito eletronegativo. Então, o oxigênio puxa a densidade eletrônica do carbono. Então, como se deixasse o carbono desprotegido, carente de elétrons, uma carga parcialmente positiva, tudo bem? O que facilita ele sofrer um ataque de um nucleófilo. O nucleófilo é aquela substância, aquela molécula ou íon que gosta de carga positiva. Então, se o carbono está carente de elétrons, está com uma carga parcialmente positiva,
Então, ele pode sofrer o ataque de um nucleófilo, uma substância rica em elétrons, uma substância capaz de compartilhar elétrons com esse carbono. Tudo bem, pessoal? Só que observamos que o aldeído ele é mais reativo do que a cetona. Ou seja, é mais fácil o nucleófilo atacar um aldeído do que uma cetona. Por que isso ocorre, né? Justamente o que vamos estudar nesse vídeo. Aqui, pessoal, coloquei um formaldeído. Lembrando que formaldeído é o nome comum do metanal, tudo bem? Que é essa molécula aqui. Porém, pessoal, a nomenclatura usual é mais utilizada do que a IUPAC. Então, se você ouvir o nome formaldeído, você já sabe que é um aldeído com apenas um carbono. Mas usaremos essa molécula pouco, usaremos mais o aldeído, que é a carbonila ligado a uma cadeia carbônica, né, e um hidrogênio na outra extremidade da carbonila. Então, pessoal, por que o aldeído é mais reativo do que a cetona? O primeiro motivo é o efeito eletrônico, né? Os grupos alquila doam elétrons à carbonila e diminuem sua eletrofilicidade. Observem, pessoal, um aldeído ele está ligado apenas a um grupo alquila, né? Apenas a uma cadeia carbônica. E cadeias carbônicas, aprendemos em capítulos anteriores, que são doadoras de densidade eletrônica. Se eu tenho um carbono com a carga parcialmente positiva e tem algum grupo doando densidade eletrônica para esse carbono, vai reduzir essa carga positiva, tudo bem? Então vai tornar o carbono menos eletrofílico, ou seja, menos vulnerável ao ataque de um nucleófilo. O nucleófilo gosta de locar carbono com carga positiva, né? Quanto mais positiva, mais fácil será o ataque do nucleófilo, tudo bem? Então, se eu estou doando densidade eletrônica, tem um grupo doando densidade eletrônica, doando elétrons, se preferir falar assim, então esse carbono vai ficar vai ficar menos positivo, né? Então a carga positiva dele vai diminuir. E por isso ele vai ficar menos eletrofílico. Então, numa cetona, eu tenho dois grupos alquila doando, ou seja, duas cadeias carbônicas, uma de cada lado, doando densidade eletrônica para o carbono. Então, essa carga positiva vai ficar cada vez menor, tudo bem? Isso faz com que esse carbono fique menos vulnerável ao ataque do nucleófilo. Então, um dos motivos do aldeído ser mais reativo do que a cetona é esse efeito eletrônico. E lembrando, o formaldeído, né, eu não tenho cadeias carbônicas, então ele é o mais reativo. E tem agora a questão do impedimento estérico, né? Os fatores estéricos contribuem para o aumento da reatividade ao aldeído. O carbono carbonílico de um aldeído está mais acessível ao nucleófilo do que o carbono carbonílico de uma cetona, porque o hidrogênio ligado ao carbono carbonílico de um aldeído é menor do que o grupo alquila ligado ao carbono carbonílico de uma cetona. Então, pessoal, o impedimento estérico é justamente o quê? Aquele impedimento causado por grupos volumosos. O hidrogênio, o tamanho dele é muito pequeno, tudo bem? As cadeias carbônicas são maiores, ocupam um volume maior. Por consequência, fica mais complicado de haver uma aproximação de um nucleófilo. Então, olha só, quando eu tenho grupos muito volumosos, por exemplo, uma cetona, quando esse nucleófilo fizer aproximação, esses grupos vão atrapalhar essa aproximação. O aldeído, como ele tem apenas tem um hidrogênio de um lado e uma cadeia carbônica do outro, o impedimento estérico vai ser menor. Tudo bem? Do que numa cetona que eu tenho dois grupos volumosos. No caso do aldeído só tem um. No caso do formaldeído, que é o aldeído mais simples,
eu não tenho praticamente nenhum impedimento estéreo, porque o hidrogênio, o tamanho dele é muito pequeno, tudo bem? Aqui eu coloquei um exemplo. Então, quem que é mais reativo? O mais reativo vai ser o aldeído. Além dele de possuir um menor grupo doador de densidade eletrônica, ele tem a questão do impedimento estérico, nele que é menor, tudo bem? Agora eu tenho 3 cetonas para comparar, que eu já coloquei, né, mas vou justificar. Por que essa cetona é mais reativa que essa e essa é mais reativa que essa? Justamente por causa da questão do impedimento estérico. Observe, esse grupo aqui, ó, aqui eu tenho 2 grupos menores do que nesse caso aqui, ó. Aqui eu tenho um CH3, aqui eu tenho esse grupo que é muito mais volumoso do que esse CH3. E aqui eu tenho 2 grupos volumosos ligados à carbonila. Então, para ocorrer a aproximação do nucleófilo, nesse caso aqui será muito mais complicado do que nesses outros casos aqui. Tudo bem? Então, a mais reativa das moléculas será esse aldeído e depois essa daqui. A questão do aldeído, pelos fatores que eu já expliquei. E aí, quando você compara cetonas, você vai olhar a questão do impedimento estérico. Tudo bem? Grupos volumosos vai atrapalhar o nucleófilo de se aproximar do carbono e formar ligação. Então, mais reativo, menos reativo. A reatividade relativa de substâncias carboniladas diante de nucleófilo. Quem assistiu o capítulo anterior, onde eu abordei ácidos carboxílicos e derivados de ácidos carboxílicos, já estão um pouco familiarizados com substâncias carboniladas. Aqui eu vou fazer um comparativo, tudo bem? Da questão da reatividade na questão do ataque do nucleófilo. Então, primeiro vai ter os aletos de acilas, continuam sendo os mais reativos, depois os anidridos de ácido, e o aldeído cetônio vai estar no meio aqui da questão de reatividade, tudo bem? Depois vem o éster, ácido carboxílico, amida e o íon carboxilato. Pessoal, nos próximos vídeos vamos estudar os mecanismos, tá? Quem não entendeu muito bem essa aula, pode ficar tranquilo. Depois que você familiarizar com os mecanismos, vai ficar mais claro essa questão da reatividade. Então, eu aconselho a quem não entendeu a estudar os mecanismos, passar para o próximo vídeo, começar o estudo dos mecanismos. Bem, essas são as referências que eu usei e espero que tenha gostado.